Muitas pessoas pensam que é difícil superar o mercado. Primeiro, saber se a empresa é uma boa empresa ou não. Se eu coloquei aquela minha empresa no meu portfólio, então sim, é uma boa empresa, e se ela cair, eu vou reforçar ainda mais. Não é na compra nem na venda que se ganha dinheiro, mas sim na espera. Lá está, pode ser muito bonito crescer, mas se não percebermos o porquê, o essencial disso estar a crescer e porque vi é que isso está a crescer, nós não estamos a investir, estamos só a especular. Ora, sejam muito bem-vindos aqui a mais um XTB Talks. O meu nome é Vítor Madeira. Hoje temos aqui o convidado Gonçalo Ribeirinho, CEO do Clube Finanças, e vamos ter aqui uma conversa sobre ações. Esse é o objetivo. Muito bem. Boa tarde, Gonçalo. Boa tarde, Vítor. Antes de mais, obrigado. Obrigado à XTB também por este convite. É sempre um prazer ter estas conversas. Ainda por cima, um tema que está tão na berra, mas também não tanto na berra, e é isso que queremos fazer aqui, não é? E vamos ter uma conversa de ações de uma maneira informal também para passar esta mensagem de que as ações, este tema tão complexo que a sociedade pensa que é simples, é super simples. Exatamente, vamos tentar pôr aqui vários pontos de vista, como é que nós olhamos para as ações, acho que vai ser muito interessante. E vamos já aqui começar então por apresentar aqui o Gonçalo, tentamos perceber um bocadinho só sobre o background dele, de onde é que tu vens, o que é que tu estudaste, como é que tu começaste no mundo das ações, assim uma breve introdução. Ora bem, eu como costumo dizer, eu sou da capital e a única capital que existe para mim é o Porto, mais nada. Muito bem. Portanto, portanto, como é que eu comecei, sou do Porto, como é que eu comecei a investir? Num quarto em Bremen, na Alemanha. Portanto, eu tinha os meus, penso eu, 18, 19 anos e fiz o meu primeiro investimento. E tudo começou aí, mas houve já também estudo por trás. Eu já comecei a tratar os investimentos por tudo desde os meus 16 anos. Isto a nível teórico, porque não podia abrir uma conta. A partir dos meus 18, 19 anos, estava eu aborrecido, e isto é uma história verídica, estava eu aborrecido no meu quarto em Bremen, porque estava a chover, eu não podia sair do quarto hotel, Bremen, e exato. Foi o meu primeiro investimento. Ainda me lembro como se fosse ontem, investi na Facebook. Okay. E investi no Facebook, na Apple e na Uber. Portanto, comprei aí 3 ações, mínimo, também tinha 18 anos e não tinha muito poder monetário, portanto, era só para experimentar. Desde então, já tive várias estratégias, passou tudo por ações. Portanto, este tema que vamos aqui falar hoje de ações foi o meu primeiro investimento desde então, desde os meus 18 anos. Passei por várias estratégias, entre elas, lá está, aquela parte do trading das ações, não propriamente o trading, mas pegar numa ação e vendê-la, comprá-la num determinado dia, vendê-la após 5, 6 meses. Isso foi a minha primeira estratégia. E não seguia fundamentos. Não seguia fundamentos. Apenas seguia a movimentação do mercado. Do preço. Sim, do mercado. É quase como se fosse um swing trading. Okay. Não me adaptei a essa estratégia, porquê? E agora passo a responder à tua outra pergunta, o meu background académico. Pois, eu passei por gestão de empresas, estudei economia no meu secundário, passei por gestão de empresas, depois tirei uma pós-graduação na Porto Business School em análise financeira. E todo esse processo, além dos contras que eu costumo partilhar desse processo académico, desse percurso académico, que é matérias obsoletas, não aprendi tanto como aprendi de uma forma autónoma, mas mesmo assim deu-me pujança para aquilo que é a minha estratégia de hoje, que é a análise fundamental. E foi a partir desse percurso académico, especialmente da gestão de empresas, que não só sou investidor na bolsa em ações individuais, como também gosto muito da parte do empreendedorismo. E é por isso que tenho a parte do Clube Finanças também, e sei muito ligar as coisas entre o mundo dos negócios per si versus aquilo que é as ações. E quando eu digo isto é juntar os dois num só e dizer que por trás de um gráfico há uma coisa palpável, não é só um gráfico, é um negócio com fundamentos. Portanto, foi a partir daí desse percurso académico que transitei
Portanto, desde daquela estratégia que eu estava a te dizer de swing trading, desde os meus 18 aos 20 anos, foi essa estratégia. A partir dos 20 anos, houve o shift e comecei a seguir só a estratégia de análise fundamental. Tenho 27 neste preciso momento, portanto, já são 7 anos a seguir essa estratégia de análise fundamental. Ou seja, foco sempre na análise fundamental. Sim, detalhe. E já agora até podemos então pegar aqui num ponto interessante, mas quando tu vais entrar numa ação, imagina, tu analisaste fundamentalmente uma empresa, não é? Imagina, podemos dar o exemplo do Facebook. Ok, estamos a olhar para a meta, vamos olhar para os fundamentos, vamos olhar, por exemplo, para as receitas, para os lucros, para as margens, para a dívida. Depois vamos olhar, por exemplo, quem são os competidores, o que é que o CEO estava a pensar fazer, qual é que é a estratégia da empresa para o futuro. E depois de olhares para isto, que eu estou a supor que tu olhas, no momento de entrar no mercado, tu olhas para o gráfico ou não? Isto é uma boa pergunta. Não olho para o gráfico. Não te interessa muito o preço que está naquele momento. Não, repara, quando eu disse que a minha estratégia desde os meus 20 anos até então, que já são 7 anos de análise fundamental, é baseada em 2 principais princípios. Primeiro, e é o principal logo, saber se a empresa é uma boa empresa ou não. E segundo, olho sim para aquilo que é o preço. Não estou a dizer que não olho de todo para o gráfico da ação. Claro, imagina que o Facebook, então neste caso tu querias comprar meta, tu já tinhas meta no teu portfólio, mas até ele cai 10% e tu dizias, pá, agora se calhar é uma boa altura para eu reforçar esta posição. Dentro desse espectro, Por sim. exemplo, Eu olho para o gráfico acontecer. e olho para o preço, não é? Porque lá está, então agora para pegarmos e para as pessoas também entenderem, o teu objetivo é tu teres as melhores empresas do teu portfólio o máximo tempo então possível, não é? Ou seja, tu só te queres desfazer da ação, dizendo assim, quando tu achas que a empresa já não faz sentido, por questões fundamentais, neste caso. Ou isso, ou custo de oportunidade. Eu posso ter, por exemplo, uma Nvidia que estourou de preço nos últimos 2-3 anos, ter essa ação que não tem essa ação, mas tivesse, se eu olhasse para um custo de oportunidade melhor ao vender e comprar uma outra empresa boa, isso era livrar-me de uma empresa boa. Não deixa de ser uma possibilidade, é deixar para trás uma empresa boa, que não tinha assim tanto upside, para meter as fichas noutra empresa também boa ou melhor, não é? Portanto, quando eu falo de custo de oportunidade, não é só custo de oportunidade do upside, do preço, mas sim dos fundamentos. Eu posso me livrar de uma empresa boa para ir para uma empresa ainda melhor. Mas aqui há aqui uma coisa que me põe a pensar. Ou seja, quando tu dizes aqui o custo de oportunidade, como tu estás a investir num time frame tão alto, na minha ótica, lá está, porque eu tenho outra visão diferente, e também depois já posso falar um bocadinho também do meu caso, mas aqui não é tão relevante. Como tu estás num time frame tão alto, ou seja, tu não consegues ter um risk-reward certo, ou tens. Como é que tu, por exemplo, qual é que seria a tua máxima perda, por exemplo, entrando hoje no Facebook, abriria um stop loss aí? Abriria uma máxima perda possível? Não, pois não. Ok, pô. Eu não tenho... Não há um risk-reward direto, exato, é diferente. Eu não jogo com o stop loss, eu não jogo com a possibilidade de racionalmente ou emocionalmente eu estou a ter uma ação que está a cair 50% ou mais por cento. Não jogo com esse emocional. Exato, okay. Se cair é ainda melhor para mim, porque fundamentalmente, se eu comprei e se aquela ação está dentro do meu portfólio, é porque é uma excelente empresa. Claro, toda a gente comete erros, mas dentro daquele meu princípio, se eu coloquei aquela minha empresa no meu portfólio, então sim, é uma boa empresa, e se ela cair, eu vou reforçar ainda mais. Temos o caso do Facebook, agora Meta, e na altura era Meta, penso eu, que caiu para $88 por ação. Ela sei, mas sei que ela caiu mais de 60% do topo. Mais de 60%. Tens aí um bom caso. O que eu fiz, não entrei em pânico, simplesmente reforcei muito mais. Sim. Curioso, muito interessante, que é algo que por acaso eu passo sempre uma mensagem diferente nessa parte. É curioso que eu normalmente digo sempre que o preço para mim é dos meus melhores amigos. Eu olho sempre para os fundamentos de uma empresa, mas o preço é sempre o meu melhor amigo. Portanto, por mais boa que uma empresa seja, se ela estiver a cair e se ela já estiver a cair por algum momento prolongado, olha como é o caso da Meta nessa altura, eu lembro de ter Meta e quando ela parte um suporte, parte umas linhas, começa a entrar numa queda prolongada, eu abandonei. E depois só entro quando ela volta a recuperar cá em baixo, não é? É diferente, mas é muito interessante. Curioso. É que é bom. Essa estratégia é curiosa, Vítor. Até para mim, é interessante. Até para mim, eu estou a começar a adotar essa estratégia no meu estilo de investidor. Porquê? Okay. Porque esta estratégia que eu
que eu estou agora a adquirir, a experiência adquirida ao longo destes 7 anos, cada vez mais sinto que não é na compra nem na venda que se ganha dinheiro, mas sim na espera. E dentro dessa espera há muito custo de oportunidade perdido. Ou seja, muito. em miúdos, para explicar em miúdos, Sim. eu tenho, outrora, tive em caixa, dinheiro parado, liquidez parada para investir, mais 50%. Mais de 50%. Okay. Portanto, a partir Muito daí, Muito eu alto. vejo várias oportunidades no mercado, mesmo que seja a curto prazo. E quando eu digo curto prazo, não é já amanhã que vou retirar o lucro. Não, é um curto prazo de 6 meses. Se eu achasse que a Meta não seria um bom investimento na altura em que ela estava a 88 dólares, quando eu digo bom investimento é para a minha estratégia de longo prazo. Claro, Portanto, em termos de potencial de retorno para ti, exatamente, sim. neste caso, eu só coloco no meu portfólio para longo prazo as melhores empresas do mercado. Isto com o meu objetivo de superar esse mesmo mercado. Portanto, eu quero superar o mercado. Queres superar o senão não faz sentido. 500, ou seja, tu queres Exatamente, bater senão- o benchmark, claro. Não faz sentido. Tal como Não é? eu, sim. Portanto, se eu olhasse para a Meta, que não foi o caso, mas achasse que a Meta não era um bom investimento para longo prazo, mas sim se achasse que aqueles 88 dólares para uma empresa daquele calibre estavam completamente a preços irracionais, eu aproveitava essa oportunidade e retirava o dinheiro, se calhar passado, eu penso que nem foi 6 meses que ela recuperou para 200 e tal dólares. Portanto, eu retirava esse dinheiro. Portanto, isso é um bom complemento, essa estratégia que estavas a dizer, é um bom complemento para o meu caso, para não ter aqueles mais 50% de caixa parados e começar a olhar para oportunidades, como o exemplo da Meta, para entrar e sair. Não, e põe-me outra coisa a pensar, porque o caso da Meta é um exemplo onde a empresa recupera, mas o único problema que eu vejo nessa estratégia que tu ires reforçando quando cai é só se a empresa não recuperar, e aí é que há um problema grave porque tu vais aumentando cada vez mais exposição a essa empresa e ela não recupera. Só que lá está, mas como tu dizes, mas tu também analisas fundamentalmente, tu não estás a comprar porque te apetece, ou não estás a comprar porque ela está a cair. Exatamente, claro, obviamente. Sempre com a base, a prioridade é sempre com a base comprar boas empresas. Boas empresas, depois preocupar-me com o preço. Claro. Eu estava a usar o exemplo da Meta, como Claro, posso usar o exemplo da Netflix quando ela caiu, só porque em 1 ou 2 trimestres ela apresentou uma queda na sua base de subscritores, o que para mim não fez sentido nenhum. E o que é que eu fiz? Na altura não achava a Netflix o top 1 de empresas, o top 1% de empresas, como eu gosto de chamar, para entrar dentro do meu portfólio. Hoje é completamente diferente. Isto é outra coisa que podemos discutir, que as nossas ideias que tínhamos de uma determinada empresa há 2, 3, 4, 5 anos podem ser completamente diferentes no dia de hoje. Eu tenho Netflix no meu portfólio. Não conseguia olhar para a Netflix como o top 1 das empresas. Hoje consigo. E dentro desse achismo de há 5 anos não achar, eu podia aproveitar aquela oportunidade de estar a 200 e tal dólares, já não sei ao certo quanto é que estava, mas estava uma oportunidade super atraente para eu entrar e sair. E não olho só para o preço, tem que ser uma empresa, tem que continuar a ser uma empresa boa. Só que não é suficiente para entrar no meu portfólio para longo prazo. Era só para essa estratégia de curto prazo. Ok, boa. E em relação ao teu portfólio, tu tens um máximo de posições, assim, máximo de empresas possíveis? Como é que tu estás neste momento? Por exemplo, tens 10, tens 20, tens 5? Tenho 10. Tens 10 empresas. E porquê é que eu tenho 10 empresas? Okay. Porque se adicionasse a 11ª e eu sabia que não tinha tempo para acompanhar. Exatamente. Exato. Tu tens de estar mesmo focado nas tuas 10 empresas. Não, isso não há volta a dar. E eu, para ter uma empresa no meu portfólio, para além daquelas 2 características que eu te apresentei, eu tenho que ter tempo para acompanhar. Porque não é só... Isto agora passa para outro tema, que é... Não é só o investimento de tempo inicial na primeira análise da empresa, da empresa, como também é o dia-a-dia ou a semana, acompanhares o mercado, acompanhares o progresso da empresa, e trimestralmente, a cada 3 meses, sai um relatório. Os resultados. Saem os resultados. Claro. E nesse caso, eu perco 2 horas, 3 horas para cada empresa. Portanto, multiplica isso por 3, pode dar 20, 30 horas a cada 3 meses. E depois é o sentido crítico da coisa. E com isto, eu criei quase uma tríade dos investimentos, que é, as pessoas acham o investimento em ações sexy. E não vou mentir, é sexy. É muito mais sexy do que investir passivamente em ETFs. Em ETFs, claro. Mas mais de 90% das pessoas
não sabem, mas deveriam saber, que estavam muito bem em ETFs. Porquê? Porque dentro desta tríade dos investimentos, de passar de ETFs para ações, tens a característica do tempo, do conhecimento e do gosto. Se uma destas falha, então não devias estar investido em ações. Se não tens tempo, se o teu tempo é reduzido, então quanto menos tempo tens, maior vai ser o teu risco. É a mesma coisa do que, agora passa aqui uma analogia, no Black Friday ires comprar qualquer coisa, sei lá, aleatoriamente que estás à procura. Um telemóvel, precisas de um telemóvel e vais aleatoriamente comprar um telemóvel. Qual é o risco? Sem um background daquele telemóvel, sem um contexto daquele telemóvel, será que vais acertar na compra do telemóvel à primeira? Não, tens que... O que é que tu fazes? Antes estudar a situação, exatamente, portanto, melhores, qual é mais barato, vais pesquisar o telemóvel e vais ver dentro do custo-oportunidade, vais saber que aquele é o indicado para aquilo que são as tuas necessidades. Sim, não é? sim, isso é uma coisa que as pessoas têm que perceber. Nós, quando estamos a operar nos mercados financeiros, e por exemplo, no caso das ações, o time frame é que nós estamos a operar, e por exemplo, aqui o Gonçalo está-nos a dizer que ele está a operar, por exemplo, há 1 ano, 2 anos, 3 anos, as posições dele, é muito diferente de estarmos a operar, por exemplo, como eu opero, por exemplo, posições de 3 semanas. Porque tu és... Ou seja, as pessoas têm que ver que quanto mais encurtado está o time frame, significa que mais rápido vais ter que pensar e agir, que é o que estamos a dizer. Então, se tu não tens tempo e estás a operar há 1 semana, a probabilidade de tu falhares vai ser maior, porque tens que reagir mais rápido, não é? Tu tens que ser... O mercado é muito dinâmico. Sim. Exatamente. E isso também é um bom ponto, porque a reação do mercado. Portanto, quando uma pessoa passa para investimento em ações ou tenta perceber como é que funciona este mercado, é um pouco mais complexo, sim, mas o principal viés, o principal problema das pessoas é terem quase obrigatoriamente de reagir a uma coisa. Sai uma notícia, saem uns relatórios e parece que são obrigadas a reagir tanto pela parte positiva ou negativa, exatamente, ou para vender ou para comprar, ou para reforçar. E já não sei quem é que disse, acho que foi o Peter Lynch, salvo erro, mas o Peter Lynch disse que a Walmart, comprada no seu IPO, tinha não sei quantos 1000% de vezes, atenção, não era por cento, era 1000 vezes de retorno. Comprada 10 anos depois, tinha 500 e tal vezes. Portanto, qual é a diferença? Não tinhas histórico, ok? Não tinhas histórico da Walmart, não tinhas tanto histórico, mas passado 6, 7 anos, não era impressionante também teres um retorno de mais de 500 vezes durante os próximos 30 anos? Impressionante, claro. Portanto, as pessoas tendem a reagir por impulso. As pessoas, quando vêm para este mercado a construir um portfólio de ações, tanto na minha perspectiva de investidor, tanto na minha estratégia como na tua, elas tendem a reagir por impulso. Sim. E elas têm tempo. Primeiro têm que fazer um estudo, primeiro têm que sentar à mesa, olhar para os relatórios e dizer assim, será que isto faz sentido para mim ou não? O que é que elas fazem? Invertem. Vão ver as notícias, vão ver as opiniões dos outros. Isso não é investir. Sim, portanto, elas não conhecem. Sim. Elas estão dependentes de outras pessoas. Temos sempre que ter uma noção. Exato. Eu digo sempre, pelo menos eu passo sempre esta ideia. Para mim, primeiro eu começo pelo preço. Mas o preço é só para quê? Porque eu quero ações que estejam a subir. Isso para mim é obrigatório. Ou seja, eu olho para as ações e digo assim, ok, eu só quero ações que estejam a subir, eu não quero ações que estejam a cair. Por muito boas que elas sejam, mas no meu caso é diferente, lá está, são estratégias diferentes. Mas depois de olhar para o preço e o preço estar bom, esqueço o preço e agora vamos só olhar para os fundamentos. E depois dos fundamentos estarem bons, é que eu vou pensar onde é que vou entrar e onde é que vou sair. É nessa matéria, exatamente. Já tu é diferente, porque é quase como tu, ok, eu vou escolher esta empresa, para ver se eu percebi, eu vou escolher esta empresa é mesmo boa, e eu vou tentar encontrar as oportunidades para comprar. E normalmente essas oportunidades vai ser quando a ação cai. Não é? Acho que é nesta ótica. Sim, eu vou-te explicar o porquê. Porque é que eu não inverto... E tu vais reduzindo, tu vais tendo atenção também ao preço médio, como é óbvio, da própria ação que tens. Sim e não. Sim, não, depois depende. Repara, depende também do teu total capital. Podemos passar aí, depois do que eu vou dizer, podemos passar para isso do preço médio. Lembro-me, porque eu sou uma pessoa esquecida. Ok. Sim. Portanto, a primeira coisa que eu tenho a dizer, a primeira justificação de eu não inverter os papéis, que é, então Gonçalo, porque é que tu não olhas primeiro para o preço e depois olhas para a empresa, para a qualidade da empresa? Porque existe um estudo, e foi o Terry Smith que apresentou, que é do fundo Fund Smith, que tem batido o mercado nos últimos 15 a 16 anos. Ele fez, neste caso, um trabalho impressionante, que é reforçar a ideia de que
nós todos devemos, se estivermos com a mesma estratégia que eu estou aqui a apresentar hoje, investir nas melhores empresas para o longo prazo, devemos, sem dúvida alguma, dar prioridade à qualidade da empresa. Porquê? Certo, Em certo. prol Eu concordo plenamente. do preço. Porquê? Porque ele foi lá atrás, foi buscar em 1967 todas as empresas que estavam supostamente, e estavam, não é supostamente, estavam mesmo sobrevalorizadas. Portanto, estavam muito acima daquilo que elas valiam realmente. Uma delas tinha a Coca-Cola, tinha a L'Oréal, especialmente a L'Oréal. E ele foi buscar uma métrica muito conhecida, o Price Earnings. Price earnings, ok. E estava quase nos 300. Um investidor olhava para aquilo, tudo bem 300 que é um valor bastante alto. não olhámos só para avaliar uma empresa de forma certa, não olhámos só para o Price Earnings, mas ele justificou com isso. E estava muito cara. E as pessoas diziam, isto, se eu comprar a este preço, eu não vou superar o mercado. Tão pouco vou ter bons retornos. E se calhar vou ter até retornos negativos. Queres saber? Desde 1967 até 2016, os retornos anualizados foram de 7%, acima 0,8% do MSCI World, do índice que replica os 23 países desenvolvidos. Isso é curioso. Portanto, porquê? Por causa da qualidade do negócio. Da qualidade do negócio. Exatamente, eu ia dizer que, por exemplo, o Price Earnings, ainda bem que tocaste mesmo nesse indicador, que é um indicador muito utilizado e muito falado, mas eu, no meu caso, quando eu estou a avaliar uma empresa, sabes o que é que significa para mim o Price Earnings alto? A mim só me significa uma coisa, significa que essa ação tem muita procura, toda a gente quer aquela ação, naquele momento, é o que me está a dizer. Se o Price Earnings for tipo 100, 200, 300, se toda a gente quer entrar naquela ação, quer dizer que provavelmente é uma ação que subiu muito. É só isso que me está a dizer, não quer dizer que a empresa seja mau, boa, média, ou esteja caro ou barato, depende, lá está, depende muito. Aliás, a Nvidia também tinha... está precificado no preço, não é? Claro, exatamente, até porque tu vias a Nvidia tinha, eu agora não sei de cor, porque não é uma métrica que eu olho muito, mas eu assumo que muito provavelmente a Nvidia teria um price earnings, diria, de 150 ainda há um ano atrás, e ela, não é por isso que ela não sobe mais. Portanto, ou seja, portanto, faz sentido o que estás a dizer. É precificar, portanto, estamos a vejam precificar. sempre, eu vou dar esta mensagem às pessoas, que é, o price earnings, na minha ótica, ele só me diz que se ele está muito alto, significa que essa ação está a ser muito procurada. Se estiver muito baixo, significa que ninguém está a querer aquela ação naquele momento. Se o price earning estiver nos 3, 4, quando as pessoas me dizem, epá, esta ação está mesmo barata, o price earning está no 4, eu fico um bocado reticente, porque digo, então, mas como é que ela está tão barata? Ninguém a quer? Porquê que ninguém a quer? Esta é a pergunta que temos que fazer, não é? Mas, repara, pode ser boa, não estou a dizer que não, mas é porque ninguém a quer naquele momento. o maior erro, aliás, os dois maiores erros é olhar só para... Muita gente olha só para o price earnings, exato, só para a não avaliação. façam isso é um conselho que eu dou, não olhem só para o price earnings. E o problema das métricas, especialmente para avaliar empresas, e não só das métricas, mas também da avaliação dos múltiplos, que é por base em métricas, é que, primeiro, quando estamos a falar de uma meta, ela tem, por exemplo, o seu core business é advertisement online. Certo. Se olharmos para o principal concorrente, quem é que é? A Google e a Amazon. E a Amazon, exatamente. Portanto, sim. a Amazon entrar para os múltiplos Já está. alguma coisa já não está a bater certo. Porquê? Já estamos E é a esse o enviesar problema as coisas, não é? dos múltiplos, é esse o problema de olharmos para métricas e compararmos entre empresas diferentes ou olharmos para aquilo como principal métrica de avaliação. Porque certo. Concordo a Amazon tem, sim, certo, tem um grande crescimento e tem uma rúbrica de receitas no advertisement online, mas tem muitas outras coisas, não é? Portanto, claro, muitas. não vamos comparar o incomparável. E a Meta não tem essas coisas. Portanto, e outra coisa é fazer uma média entre tudo. Ou seja, preço, sim, isso acontece. o price earnings medem quase um standard. Price earnings abaixo de 20 está barato. Price earnings acima de 20 está caro. Não é assim, porque há indústrias que está muito caro acima de 9 ou acima de 10. Claro, exatamente. Há indústrias que está muito barato com 90, 100, não é? Porque sim, dentro do caso da Nvidia, e foi um bom ponto, no caso da Nvidia, ela teve não sei, durante não sei quanto tempo, durante não sei quantos meses, num price earnings
com 3 números. Com 3 números, Três com 3 números. dígitos, exato, sim. E não foi por isso que ela não continuou a crescer. Claro. Aquilo está precificado E depois, quando as no pessoas me preço do perguntavam crescimento. como é que é possível, e eu dizia-lhes, olha, mas tu já olhaste para as receitas da Nvidia, já olhaste para os lucros, já olhaste para as margens, e se tu fores ver, e quando olhas e vês 200% year over year nas receitas, 200% no lucro, as margens quase a duplicar, e depois eu digo, como é que achas que esta empresa não continua a subir? Não é? É mais essa pergunta que eu faço, é como é que ela não continua a subir? E é nisto, e já outra coisa que as pessoas também têm que ter noção, o mercado já está a descontar para a frente, não é? O mercado já está, por isso é que nas empresas de alto crescimento, quando nós estamos a ver as métricas muito fortes, e quando elas começam a cair um bocado, normalmente as empresas levam grandes correções, esse tipo de empresas. Podemos pôr aqui o exemplo da Nvidia. Se a Nvidia agora, em vez de passar a crescer, vamos imaginar que nos próximos trimestres ela só cresce 20%, provavelmente aí, claro, eu não me quero arriscar, não sabemos o que é que vai acontecer, mas estou a dizer, mas imaginem que ela agora só crescia 20% ou 10%, provavelmente teríamos quedas na Nvidia. Porquê? Porque o mercado já está a antecipar que ela vai continuar a crescer, por exemplo, pelo menos 60% ao ano. Exato. Exatamente, tem a ver com isto. Não se iludam. Mas... Sim. E estávamos a falar um ponto que, regressando agora atrás, Sim. do preço médio. Estavas a perguntar, tu guias-te pelo preço médio? Sim e não. Sim, para pelo menos ter uma noção, uma comparação do meu preço de reforço àquilo que é o meu preço de equilíbrio naquela determinada ação. Mas agora deixa-me só fazer então uma interrupção. Mas o teu preço médio, mas não é por... tu não te importas de comprar acima do teu preço médio também. É isso. Chegar lá, sim. É isso, ok. Sim. Ou seja, eu tenho, vou dar aqui números de exemplo, eu tenho um grupo de ações que dão um preço médio numa determinada empresa de 120. Ela está agora a 170. E tem... Eu partilho o meu portfólio de forma aberta, de forma transparente, e tive várias pessoas a dizer-me, mas então Gonçalo, tinhas 120, compraste agora a 170, não estás a aumentar o teu preço de equilíbrio, isso não é irracional. Não é irracional, porque uma empresa não é estática no tempo. Exatamente. Aquilo que, quando eu comprei as ações para valerem, o grupo, para valer 120 de preço médio, se calhar o valor intrínseco estava a 130. Agora, o valor intrínseco, o valor real da empresa, naquele momento que está a 170, pode estar a 220. Portanto, 220. Para ti ainda está barato, é igual. Exatamente. E, portanto, eu não tenho problema nenhum, isto é tal, novamente, o custo de oportunidade, não tenho problema nenhum em subir o meu preço médio de 120 para 130 ou 130 e poucos, sabendo que estou com uma excelente oportunidade à minha frente. Concordo plenamente, exatamente. Isso, por acaso, é um bom ponto, que eu também vejo, sim, já vi muitos clientes, muitas pessoas a dizerem, mas não quero subir o meu preço médio. Vocês... se não queres subir o teu preço médio, se a empresa tiver a crescer muito, então tu nunca mais vais comprar essa empresa. Então é o que tu estás a dizer, não é? Exato. Porque só uma empresa que está a cair é que tu consegues imagina agora eles reforçarem a Nvidia. Nunca mais. Mas isso acontece. Eu conheço pessoas que dizem, não. Mas pronto, mas isso é questionável. Mas então vamos tocar aqui noutro ponto. E na parte dos fundamentais, então, diz-me que métricas é que tu olhas mais nos fundamentais para a empresa? É curioso, porque sempre que falam de fundamentos, vão logo para as métricas. Sim. Ou seja, porque eu sou mais das métricas. Sim, é verdade. Eu sou mais das métricas, desculpa. Mas isto, eu não vou fugir à tua pergunta. Claro. Eu tenho as métricas. Mas fala-me de todos. Exato. Eu tenho as métricas, sim, mas em primeiro passo eu divido a minha análise fundamental em 2 grandes segmentos. Certo. Análise qualitativa e análise quantitativa. Dentro da análise qualitativa é onde está basicamente 70% a 80% do trabalho. Porquê? Porque é aquela tal história. Na questão da qualidade da empresa, não é? Boa, exatamente. Exatamente. Portanto, e o que é a qualidade da empresa? Exato. Passámos pela história para dar contexto, não é? Passámos pela história da empresa. Portanto, se estivermos a falar numa empresa que tem 100 anos, nós vamos desde a sua criação até aos dias de hoje, para dar algum contexto, adaptabilidade da empresa, a nível do shift de vários momentos da economia, como é que eles conseguiram eles reagiram na altura, mudar e que reagir, exatamente. Assim? Depois, descrição de negócios, produtos e serviços, porque isso é importante. Não é? É importante para conhecermos verdadeiramente a empresa.
Passámos pela parte dos principais acionistas, passámos pela parte do CEO, passámos pela parte dos concorrentes e dámos no final um contexto histórico. Ou seja, olhámos para o gráfico, lá está, se calhar é a única vez que olhámos para o gráfico, para isso e para Claro, comprar claro. e vender. E faz sentido, sim. Que é dar o contexto histórico. Vamos imaginar, dentro de um período de 5 anos, se temos uma empresa que teve uma volatilidade em menos de 3 meses acima de 20%, subiu, ou seja, subiu acima de 20% ou desceu acima de 20%, nós queremos contexto. Nós não vamos Tentar olhar... perceber porque é que isso aconteceu. Exatamente, nós não vamos olhar aquilo para termos técnicos, em termos de vamos traçar aqui linhas de tendência. Não, nós não fazemos quero isso. saber disso. Não Ok. queremos saber disso. Mas tu sabes que às vezes o mercado pode estar a antecipar algo e ela já está a reagir antes de Não, nós tu não conseguires... queremos saber de Não, todo. não, mas por exemplo, quando tu estás a olhar, isto é uma boa pergunta. Ou seja, ao longo do tempo, e tu dizes assim, ok, em 2010 subiu 20% aqui. Tu tentaste encontrar a razão disso ou não? Não tem nada a ver com isso. Ou estou a confundir? Não, é exatamente isso. Ou seja, é sempre um período de 5 anos. Sim, ok. período de 5 anos. Vamos imaginar, estamos em 2014, 2024, desde 2019 até 2024, nós vamos olhar para o gráfico ok. e vamos ver onde é que teve volatilidades de 20%, ou seja, aumentos de 20% ou abaixo de 20%, E tentar em 3 justificar meses. porque é que isso aconteceu. E tentar ver o que é que... Claro, sim. Será Justificar, que foram- às será vezes que foram- é difícil justificar. Será que foram alguns relatórios que saíram que até foram uns bons relatórios, mas o mercado reagiu? Acontece isso muito na Sim, Netflix. muito. Tanto sobe mais 10% como desce mais 10% assim em horas depois dos resultados. Nós vamos tentar perceber, será que foram os fundamentos? Será que tentar perceber esse contexto? E no caso, o último caso, e passando diretamente à tua pergunta, no lado da análise quantitativa, vamos olhar para números. E aí fazemos um trabalho que é neste caso, mudando a minha história, que é, nós não fazemos um trabalho que aquilo subiu ou desceu. Subiu X% ou desceu de X%. Mas estás-te a referir, por exemplo, às receitas, por exemplo? Ok. Receitas, margem bruta, isto no geral. Já vamos passar Ok. às métricas. Nós queremos saber o porquê que aquilo aconteceu. porquê. Muitas Ok. pessoas olham para... É muito fácil fazer o investimento. Na cabeça das pessoas é muito fácil fazer o investimento nos dias de hoje. É só colocarem um dashboard, tudo centralizado, com as métricas fundamentais. É por isso que eu não é não gostar, mas eu tento sempre ter cuidado quando falo só de métricas. Porque nos Claro. dias de hoje as pessoas olham para um dashboard, isto está a subir, ótimo. Isto também, ótimo. A quanto por cento? Ótimo. Está a mais 10%. Porreiro, é isso que eu quero. Mas não é isso o investimento. Nós temos de perceber se primeiro aquele crescimento é sustentável e segundo o porquê que aquilo está a crescer e se vai continuar no futuro. Não é? Exatamente, E a porque tu estrutura. estás numa operação, eu percebo muito bem porque é que estás a dizer isso, porque tu estás numa operação que vai durar anos, portanto te interessa-te, ok, as receitas estão a crescer a 30% ao ano, mas será que isto é sustentável ou só vai crescer estes 2 anos e depois acabou? Exatamente. Ok. Por exemplo, eu tenho Pois já no meu caso não, porque eu estou a operar muito a curto prazo, então não me interessa, eu não quero saber exato onde é que a empresa estará daqui a 3 anos, é irrelevante para mim, não me interessa. Lá está. eu vou-te Faz dizer sentido. eu vou dar um exemplo muito prático. O que aconteceu com a Amazon. Eu tenho a Amazon há sensivelmente mais 5 anos. Mais 5 anos. E eu acompanhei a transição do Jeff Bezos para o Andy Jassy, o atual CEO da Amazon. Exatamente. E o mercado não estava a precificar aquilo que eles falavam nas conferências trimestrais. Porque quando as empresas partilham os seus resultados trimestrais, Sim, eles têm- anexado a isso, vem uma conferência onde está o Conference CEO, call, exatamente. o CFO, os analistas dos grandes bancos Também a perguntar Fazer coisas questões, não é? Sim, sobre a empresa e sobre os resultados. E uma coisa que o Jeff Bezos disse e o Andy Jassy também veio sublinhar, que quando fizessem um shift de CEOs para o Andy Jassy, ele ia se focar em crescimento das margens. Crescimento esse que foi muito via advertisement online e também via, estou-me a esquecer do nome, subscription. Portanto, subscrições. Portanto, a partir desses dois segmentos que ele ia apostar grande parte do seu capital investido, do seu capital interno investido na e novas empresa, estratégias. as margens eram maiores e dentro dessa conversa o mercado não conseguiu precificar isso. Portanto, eu olhando para aquilo, é por isso que é importante ter tempo para analisar e para antecipar o mercado. E isto do antecipar as pessoas, é bola de cristal. Não é bola de cristal. É simplesmente teres mais conhecimento do que as outras pessoas, do que o mercado. E como é que tens? Tendo tempo para analisar os relatórios. Exatamente. E a partir daí
quando houve este crescimento das margens de 6, 7% para 14% em nem um ano com quando o Andy Jassy entrou, a ação disparou. A ação disparou. Exatamente, sim, porque o preço depois vai precificar, não é? O fundamento. Exatamente. Assim. A longo prazo, isso é um bom ponto, porque a curto prazo pode haver volatilidade. Muita volatilidade, podem... mas a longo prazo Exatamente, há sim. estatísticas, isto até dizer chega, que quando os fundamentos crescem, o preço também vai crescer e vai acompanhar esses fundamentos. Aliás, normalmente o preço, até posso dar aqui um exemplo muito interessante que aconteceu na Nvidia. Na Nvidia, não é? Ela teve uma queda muito grande, eu penso que foi em 2022, lá está quando o mercado todo teve a cair, ela caiu bastante, tá, pá. Eu não sei ao certo quanto é que ela caiu, mas eu arriscava a dizer que ela caiu perto de 40% desde o topo, e na altura os resultados da empresa, eu quando avaliava a empresa, eu gostava muito já da Nvidia, já tinha ganho bastante dinheiro na Nvidia antes, pronto, mas estava fora da Nvidia, lá estava a cair, não é? Não estou em empresas que estão a cair, e quando ela começa a subir, na altura não me fazia sentido, ela começa a subir, ela já subiu 30%, 40%, e eu ia ver os resultados e dizia, mas a Nvidia não está a crescer nada, que estranho, como é que ela está a subir 40%? E depois, a seguir, mais um breakout, mais 40%, e eu, mas os resultados não fazem sentido. E ao terceiro trimestre, quando ele manda um breakout, que acho que aí vai a máximo histórico logo, direto, aí sim ela apresenta resultados muito fortes. E isto para mostrar às pessoas do quê? Às vezes o preço também reage mais cedo do que aos fundamentos, exatamente. Ou seja, vejam como a Nvidia nesta altura já subiu, por exemplo, 100%, ainda não apresentou nada. Mas lá está, mas o mercado já sabe o que vai apresentar. E aqui eu vou tocar na parte que tu estavas a dizer, ou seja, tentar perceber porque é que ela vai vender mais no futuro. Que aqui é uma coisa que eu não me foco tanto, e aqui, por exemplo, perdi essa oportunidade na Nvidia na altura, ou seja, eu deixo que ela suba, por exemplo, 100% e depois é que entro. Porque lá está, porque os meus fundamentos não faziam sentido, eu não estava a crescer de receitas, não estava a crescer em margens, não estava a crescer lucros, a dívida estava igual, por exemplo, o equity estava parecido, então não fazia sentido eu investir, e só depois é que faz sentido eu investir. Portanto, aqui para vermos que às vezes, e mesmo assim o preço até reage mais cedo do que os fundamentos, mas, ou seja, concluindo que normalmente, no longo prazo, o preço vai estar sempre em linha com os fundamentos. Portanto, não se iludam. Se a longo prazo uma ação já está a cair, por exemplo, há 5 ou 6 anos seguidos, é provável que os fundamentos dessa empresa sejam maus, não é? Isso não há hipótese. Eu acho, pelo menos, esta é a minha suposição, não é? No caso da Nvidia, pode ser, lá está... Não é? Pronto, mas a Nvidia também estou a falar de uma empresa explosiva e um caso até excepcional, não é? Não são todas Nvidias, mas não é? Nesse não caso, são todas Nvidias. Nesse caso, aumentar 20, 30%, o mercado podia estar à espera de 15, 20, não é? Sim. Ou até podia estar à espera um bocadinho de mais, sim. Mas ela apresentou, se estavam à espera de 25 e apresentou 28, ela eventualmente vai subir. É assim que funciona sim. O mercado, muito pela ancoragem daquilo que são as expectativas dos analistas, especialmente do Wall Street. E é isso que faz com que, para mim, eu não ligo nada a isso. Uhum. É por isso que o Warren Buffett foi morar para onde foi morar, para se afastar dessas notícias todas. Nesse caso, eu tento aproveitar-me ao máximo. Eu não ligo nada a isso, tento aproveitar-me ao máximo por causa dessas volatilidades. Claro, por exemplo, notícias negativas onde mandam a ação abaixo e tu aproveitas coisas para entrar. Então a Netflix, quer dizer, perdeu nem 1% da sua base de subscritores em 3 meses. E a ação, justifica-se a ação... 30, não sei, eu estou a dar um exemplo, não sei. Mais de 15% em 24 horas. Não era justificável para mim. E, portanto, isso são estimativas. O mercado exagera, não é? Tanto para baixo como para cima. Acontece para os dois lados. E, Vítor, para responder diretamente, eu disse que não ia me escapar, mas dentro da parte quantitativa, eu gosto de 2 principais métricas. Primeiro, e esta é quase... Olho sempre, esta nunca escapa, que é o ROIC. Que é o Return on Invested Capital, o retorno sobre o capital investido da empresa. Isto é como abrirmos um negócio nós. É como abrirmos um negócio e irmos pedir financiamento ao banco. Se formos pedir financiamento ao banco e o custo desse financiamento for de 4%, então para criarmos riqueza para a empresa, temos que... Vais ter que gerar mais. Vou ter que gerar mais, ponto final, e até aqui tudo claro. Pelo menos vais ter que gerar mais...
Pode não ser logo, mas num curto espaço de tempo, não é? Vais ter que fazer isso. Lá está, o que seja. Não vai ser sustentável muito tempo. O que seja a estratégia da empresa, com aquele Sim. dinheiro e com aquele custo de capital levantado. Se uma empresa tem custo de 4% e vai colocar esse dinheiro a rentabilizar 10%, então a fonte principal de riqueza para a empresa, só nesse prisma, foi de 6%. Não só para a empresa, como todos os stakeholders, especialmente para os acionistas. Certo. Isso é o principal motivo. E é por isso que não gosto, e podemos ir mais à frente, não gosto muito, é muito sensível, é um tema muito sensível para mim, quando me falam de aí quero investir em REITs, quero criar um portfólio de REITs. O problema de 90% das REITs é que não criam riqueza para os acionistas. E eles pensam que criam por causa dos dividendos. E por causa de olhar para contexto passado só do gráfico, mas não olham para o que é que está dentro desse crescimento dos dividendos. Lá está, pode ser muito bonito termos um gráfico a crescer, o gráfico, por exemplo, dos dividendos a crescer, mas se não percebermos o porquê, o essencial disso estar a crescer e porque vê é que isso está a crescer, nós não estamos a investir, estamos só a especular. Isto é a minha opinião. Depois do ROIC... E é mais difícil de avaliar a empresa, exatamente. É Sim, muito mais difícil, não é? De perceberes. No caso... Pelo menos eu também não... É muito raro eu entrar em algum REIT, não é mesmo a minha área. Não, e no caso dos REITs, raramente eles estão a criar riqueza mesmo para os acionistas. Até porque eles são obrigados a distribuir tudo, ou seja, faz com que a empresa tenha logo, só por aí já tem pouco potencial de crescimento, não é? Se tu pensas que uma empresa é obrigada a distribuir, as regras legais são 90%. Eu acho que é 80 ou 90, exatamente, 80 ou 90, não é? 90, então a empresa fica logo automaticamente sem cash para poder crescer, não é? Nem é por aí. Só aí a mim já me faz alguma confusão. Certo, mas nem é por aí, porque ela pode ter... Porque é que, claro, por exemplo, porque é que tu tens uma empresa que distribui dividendos e outra não? Por exemplo, claro, porque é que tivemos... tem a ver com o potencial da empresa crescer ou não, e depende, e não só. Eu sou sempre a favor, se a empresa não tem onde pôr o dinheiro para crescer, mais vale distribuí-lo. Se é para destruir, está quieto, não é? Aí respondeste tudo, porque porque é que a Meta, e acho que foi outra tecnológica que recentemente anunciaram dividendos. A Meta anunciou, sim. Porquê que aconteceu? Porque eles tinham muito em caixa. E o racional é exatamente aquilo que estavas a dizer. Se eles fossem investir internamente na empresa, se calhar tínhamos menos resultado do que se eles distribuíssem a nós acionistas. Portanto, ao distribuir a nós acionistas, podemos ter ali 1% de dividend yield, não é? De rentabilidade sobre aquilo que nós... Portanto, versus elas meterem o dinheiro na empresa só porque sim, havia uma forte probabilidade deles, se calhar, não queimarem só o dinheiro. Aliás, e isso também aconteceu com... Lá está, eles só distribuem ou reinvestem ou então ainda adquirem outras empresas. Também acontece quando empresas destruíram, não é? Houve aquelas histórias, foi das empresas petrolíferas, não é? Nos anos 80, quando começaram a comprar tabaqueiras só para diversificar o negócio, onde só destruíram dinheiro, não é? Porque tinham tanto dinheiro, não sabiam o que fazer a ele, vamos comprar mais empresas para crescer. Porque há aqui uma maneira... Eu não queria muito falar sobre isto, mas por exemplo, quando uma empresa compra outra, ela fica maior em termos de market capitalization, ou seja, é mais difícil ela ser comprada por outra. Então o CEO ou o board consegue segurar mais facilmente o seu lugar, não é? Pode haver aqui alguma influência quando tu adquires outras empresas, mas não quero entrar por aí, já estamos a divagar, nem é relevante, pronto, mas continua, desculpa. Outra... Não, até podemos... Mas só aqui uma curiosidade para as pessoas entenderem que quando uma empresa vai adquirindo cada vez mais empresas, é muito mais improvável a ser adquirida por outra, não é? Porque quanto maior fica, não é? Quem é que vai adquirir uma Google? Ninguém consegue comprar uma Google, não é? Certo. Por exemplo. Mas tem isso, a história das aquisições, a cada 10 aquisições que uma empresa faça... Dizem as estatísticas, não é? Pois há empresas melhores a fazer merger and acquisitions do que outras. Salesforce é uma delas, não é? É uma empresa gênio a fazer aquisições. Mas, estatisticamente, num modo geral, a cada 10 aquisições, seja ela qual for, a empresa e a aquisição, 7 são totais falhanços. É para destruir dinheiro, não é? Pois, eu também tenho essa ideia. Não sei a estatística, mas tenho essa ideia. E outra métrica, voltando atrás. Outra métrica, portanto, falei do ROIC, e falta-me falar do free cash flow per share. Portanto, esse é mesmo importante. Portanto, esse também acho que sim. Isso para explicar à malta. Antes de explicar o per share,
vou explicar o que é o fluxo de caixa. Fluxo de caixa, para mim, é uma das principais métricas se uma empresa faz dinheiro ou não. Aqui, o fluxo de caixa é aquilo que nós tiramos das operações, menos, tirando o CAPEX, aquilo que a empresa precisa para continuar com as portas abertas. Exatamente, ou seja, e aí é um custo para longo prazo, não é? CAPEX, ou seja, não é um custo de curto prazo. Não é? Tanto pode ser de curto prazo como de longo prazo. Dentro do CAPEX há CAPEX de... Por exemplo, estamos a entrar aqui em áreas mais técnicas, mas dentro do CAPEX podemos ter o CAPEX de crescimento ou o CAPEX de manutenção. Olhando só para o CAPEX de manutenção, é aquilo que eu estava a dizer, é o que permite à empresa continuar com as portas abertas. Né? Nesse caso, olhando só para o CAPEX de manutenção, nós vamos, subtraindo ao cash flow de operações, nós vamos ter o fluxo de caixa. Isso é o que realmente entra nos cofres da empresa. Que é o chamado CFO mesmo, que é o Cash Flow from Operations, exatamente. Que é o mais importante de todos. No Financial Statement, exatamente. Mas estás a falar de... Ou seja, quando nós olhamos para os resultados de uma empresa, no Cash Flow Statement... Sim, exatamente. Tens um que é o mesmo... Porque vai ser o Cash Flow from Operations. Porque há o From Investing e o From... o Financing. Financing, exatamente. Investing, Financing e nesse caso, ao descobrires com essa subtração simples, que é simples, vais descobrir o fluxo de caixa. Dentro do fluxo de caixa, podemos ter uma empresa que apresente um fluxo de caixa estagnado há 10 anos consecutivos. Mas se nós formos ver o fluxo de caixa por share de uma empresa, pode estar a subir claro. E a capitalizar por share por ano a 10% por ano. E é aí que nós vamos ganhar dinheiro. Porquê? Porque essa empresa com um fluxo de caixa... Está a acontecer à PayPal. A PayPal tem os seus fluxos de caixa estagnados há não sei quantos anos. Dentro dos 1.000 milhões. E o que eles estão, nos últimos 12 meses, o que eles decidiram fazer foi agressivamente recomprar as suas próprias ações. Repurchase. A partir daí, é por isso que é muito vantajoso olharmos para os fundamentos mesmo, para além dos números. Porque a partir daí conseguimos perceber, com os planos da empresa para os próximos 3 a 5 anos, podemos capitalizar o nosso dinheiro em empresas como a PayPal. Pode correr mal. Ou seja, não é? tu olhas para o cash flow, ou seja, para ver se eu entendi, tu olhas para o cash flow primeiro para ver então se a empresa de facto está a produzir dinheiro ou não, Exatamente. que é a primeira coisa que nós queremos saber, e depois tu vais olhar, por exemplo, para o cash flow per share, ou seja, por ação, para perceber o quê? Se ele só por ação, e se ele só por ação, pode ser ou porque o cash flow subiu, ou porque há menos ações em circulação. E se a empresa tirar ações de circulação, como acontece, por exemplo, no caso do PayPal, que eu agora não sei específico, mas estou a acreditar que sim, claro. Exatamente, só por aí consegues ganhar. Ok, muito bem, sim. Exatamente, e portanto isso é o que permite ver nós, acionistas de uma determinada empresa, se o nosso dinheiro está a ser bem capitalizado. Porque podemos olhar para o fluxo de caixa e saber que ele está estagnado. Está estagnado, então já não vou pôr o meu dinheiro. Mas do outro lado da moeda, temos uma administração on board a permitir não sei quantos bilhões, 1.000 milhões neste caso na nossa língua, de recompra de ações por ano, em que nos vai capitalizar muito aquele dinheiro investido naquela ação. Podemos ver esse caso, no caso também das REITs, no caso de uma AutoZone, não sei se conhece a AutoZone, não conheço, AutoZone? Sim, AutoZone, que é só peças de automóveis nos Estados Unidos. Tem várias... É uma empresa que tem uma ação muito cara, tipo $1.000, não? Eu acho que, salvo erro, é a sigla da empresa, desculpa, sabes, não? Não sei de cor, ticket, não sei de cor. É AutoZone. Eu acho que sei qual é a empresa, só que eu só sei o ticket. É muito conhecida porque ela recompra agressivamente as suas ações. E nos últimos 10 anos ela... Exatamente, por isso é que ela tem uma ação muito cara. Eu acho mesmo que sei qual é a empresa que estás a falar. Sim, e ela nem faz o stock split. Ela não, exato, nunca por isso é que já vai tipo em $1.000 e tal. Sim. Ok, então é que eu estou... E ela fez várias compras de ações durante esta última década e não é uma ação de crescimento. Não vês uma ação de crescimento. E vais ver o seu gráfico. Pouco. Exato. E vais ver o seu gráfico. O que é que aconteceu? Está-se para subir, não é? Exatamente. Foi uma capitalização do nosso dinheiro tremenda. Sim, é um bom exemplo. Sim, pegar só numa empresa, ou seja, para as pessoas perceberem, quantas menos ações, não é? Isto é quase como uma questão da inflação. Se há menos ações em circulação, cada ação vai ter que valer mais, não é?
se tudo o resto se mantiver constante, e neste caso até ele, mesmo assim ele cresce, portanto cresce devagarinho, exato, tem um nível de crescimento baixo, ok. Então pronto, voltamos então à conversa original, tu estavas a explicar então as tuas métricas, estavas a dizer então ROIC, Return on Investment Capital, que era uma grande métrica, e depois então usar o Free Cash Flow per share, ou seja, duas métricas muito importantes que tu olhas. E de facto faz sentido, porque essas métricas já estão a envolver, por exemplo, a questão das receitas, a questão das margens, já está aqui tudo um bocado envolvido. Quer tu queiras, quer não, não é? Exatamente. Se as receitas estão a crescer, provavelmente o free cash flow também está a crescer, não é? Sim, claro que há outras métricas. Claro, depois há outras coisas. Nós standard, nós olhamos para, obviamente, olhamos para a faturação da empresa. E Olhamos a dívida ou não? Também claro que sim, claro a dívida. Olhamos para o Interest Coverage Ratio, a EBITDA Coverage Ratio. Portanto, a partir daí temos outras métricas standard. Eu olho também EBITDA. Eu olho um que é o EBT, Unusual Items, que é uma espécie do teu free cash flow. Vai ser muito semelhante. Sim. Porque é basicamente tudo o que a empresa ganha, tirando ainda os impostos e tirando coisas excepcionais. Não é? Imagina que a empresa ganha dinheiro a vender um terreno. A mim não me interessa que ela ganhe dinheiro a vender um terreno. Isso quase faz parte dos é? REITs. Os REITs, tu não avalias os REITs pelo EBITDA, mas sim pelo FFO, os Funds From Operations, que vão retirar aquilo que são as compras e as vendas de uma dada propriedade. Porquê? Porque eles fazem a reciclagem do seu capital. Claro. E é normal fazerem essa reciclagem do capital. Compram aqui, vendem ali, ganham. Portanto, isso não faz parte das suas operações. O que faz parte das suas operações é terem lá inquilinos. E que estão as rendas a entrar. Exatamente, assim. isso é as suas operações. O que tu estás a dizer é quase como se fosse olhar para o gap versus no gap, que é aquilo que podemos olhar realmente para o que a empresa está a pressupor de resultados versus contabilisticamente aceito pela porque o net sociedade. income, ou seja, porque as pessoas não podem olhar apenas só para o net income. Isto é outro aviso que eu digo, que é, porque às vezes o net income é facilmente contabilisticamente manipulado por vertentes dessas. Ou por exemplo, olha, um exemplo básico, a empresa agora, as taxas de juros estavam muito altas. A empresa põe o dinheiro a render no banco e está a ter ou seja, vai ter rendimentos altos dessa vertente, mas isso não tem a ver com as operações. Eu por aí não sei se a empresa é boa ou má, não é? Ela só está a pôr dinheiro no banco e a ganhar dinheiro com isso. Portanto, eu vou te dizer, Vitória, isso que sabes quantas as vezes pessoas eu... têm que olhar. Exato, sabes quantas vezes eu olho para o net income? Zero. Pois, é isso. Isto porque é um exemplo muito real, novamente, uma empresa muito conhecida, a Amazon, comprou... adquiriu mais de 90%, salvo eu, acho que já adquiriu na totalidade. A empresa Rivian. E a empresa Rivian... Rivian, sei qual é. Pronto, a empresa como comprou... em queda livre, não era? Exatamente, completamente queda livre. Isso faz parte das operações? Não. Mas o gap, aquilo que é contabilisticamente aceito, foi parar para a rúbrica, uma pequena rúbrica, antes do net income. O que é que aconteceu ao net income da Amazon? Caiu. Porque se as ações estavam a cair e se eles fizeram um investimento aqui e as ações estavam aqui, isso precificou-se no net income. E para mim não faz sentido porque isso não faz parte das operações. É por isso que eu não olho para o net income. Para mim é coisa... quase uma coisa polémica, mas é ridículo para mim olhar para o net income nos dias de hoje. Não, eu olho, mas não dou valor. Sim. Não, é isso, eu gosto mais de olhar, por exemplo, o EBT, quando eu não lights, ou posso mesmo olhar para o EBITDA, ou olhar para o cash flow. Exatamente, sim. From operations. Sim, acho que também concordo plenamente, sim. Porque isso engana, não é? É muito fácil tu seres enganado no net income, sim. Por causa dessas vertentes que estamos a falar. E essa parte que tu estavas a dizer, isso entra eu acho que isso entra no minority interest, não é? Que há uma métrica que diz isso. Isso já não me lembro em que rubrica é que entrou. É nessa rubrica, não sei em que rubrica entrou. Que é quando a empresa tem outras empresas e desconta. Mas pronto, não vale a pena entrarmos também tão técnicos. Ok, então nós já sabemos. Então vamos voltar agora aqui a recapitular tudo. Nós já sabemos então que numa estratégia aqui do Gonçalo, ele diz-nos que o mais importante é olhar, então, perceber a empresa é boa ou não é boa, tem vantagens, não tem vantagens, os produtos são bons, o que é que o senhor está a pensar, qual é a estratégia, e depois disso vai olhar então os fundamentos, nos fundamentos não, isto já é fundamentos, mas estou a dizer fundamentos mais na parte das métricas, e onde ele se foca mais no Return on Investment Capital, no cash flow from... Free cash flow per share. Então, e depois na parte do gráfico, vamos agora completar agora. Então, e agora quando é que tu olhas para o preço? Dizendo assim.
Aí já olho para o preço. Se eu, E usas algum se- indicador técnico? Nada, Nada, nem zero. queres saber? Não há Zero. médias móveis, não há suportes, não há resistências, Zero. E nada disso. se- Ok. nesse caso, pronto, é como eu te disse no É início. interessante. Eu quero começar a aplicar não só os investimentos de curto prazo que eu posso fazer, Uhum. como também fazer o complemento da análise técnica Uhum. àquilo que é a minha análise fundamental. Uhum. Nem que seja 1% daquilo que é a minha análise global. Nem que seja Certo. 1%. Para fazer as melhores Se calhar entradas pontos de possíveis. entrada, exatamente, pontos Sim. de entrada. E de saída, mas de saída é diferente porque tu usas mais só a parte fundamental, então saída se calhar não é tão relevante, mas de entrada também acho que sim. Sim. Podes, ou seja, nem que tu consigas melhorar aí, sei lá, 2 ou 3%, é melhorar 2 ou 3%. É importante. não é? Exatamente. Uhum. Neste preciso momento, eu não faço nada com o gráfico a nível técnico. O que é que eu faço? Ok. Faço uma gestão de portfólio. Vamos imaginar. Eu tenho, não é o caso, mas é um exemplo, eu tenho 10 empresas. Uhum. Cada uma, se quero diversificar, são excelentes empresas, quero diversificar cada uma com 10%. Mas isto, obviamente, nunca vai ser possível porque isto nunca vai Nunca estar... é linear. Exatamente, nunca é linear. Nunca é linear. E eu posso ter como tenho agora, uma Google com 15% do meu portfólio. Porque ela subiu. Exatamente. Uhum. E se eu vir em certa altura, isto puxando agora a cassete atrás, se eu vir que Google não existe grande upside e que está a 15%, e se vir no outro lado tenho a Microsoft ou tenho uma outra empresa, estou a puxar aqui empresas conhecidas para também fazer sentido para as pessoas. Se tiver a 7, 8% do meu portfólio, eu não tenho problema nenhum. E tiver mais upside do que manter a Google aqueles preços, eu posso muito bem aceitar essa trade, que é vender um bocadinho da Google, ir de 15% para 11%, 12% e comprar Microsoft para ir a 9%, 10%. Ok, Portanto, é essa eu não vou todos os trimestres, eu não vou a cada 12 meses olhar para o meu portfólio, ok, tenho Google a 15%, vou vender 5%, tenho Microsoft a 8%, não, isso era irracional da minha parte e podia estar a deixar, ou neste caso, podia escapar-me ali uma oportunidade de se mantivesse a Google, ela continuava a subir porque dentro dos meus fundamentos continuariam a subir. E aqui depois tu também tens de pensar em que ponto tu vais vender. Neste exemplo específico, por exemplo, da Google para a Microsoft, tu também terias, por exemplo, tu até poderias vender a Google, porque, ok, o mercado está em alta, está muito forte, e tu vendes ali os tais 4%, por exemplo, do Google, e guardas esse cash, e depois até não tens que entrar logo diretamente na Microsoft ao outro dia, não é? Não há aqui. Pois porque tu nem tens uma obrigação de ter X percentagem de holdings do teu portfólio, não é? Tu és livre nisso. Não. Porque às vezes os fundos, por exemplo, os fundos têm que ter percentagens mínimas obrigatórias de ter. Mas são os fundos, não somos nós. Isso é um outro ponto. Isto é curioso. Sim. Muita gente fala de os fundos, até o próprio Warren Buffett meteu-se dentro dessa quase guerra civil contra os fundos, que é: eu acredito que tu não vais superar o mercado. Dito e feito. Ganhou a aposta. É uma aposta muito conhecida. Tu, determinado fundo, não vais conseguir. E fez isto, replicou em vários outros fundos. Não conseguiu. Mais de 80% não conseguiram bater o mercado. Isto porquê? Pus duas grandes vertentes. E era uma que já tu disseste. Primeiro, a flexibilidade. Não podem vender nem comprar quando querem, não é? Eu não tenho clientes a bater-me à porta, Claro. a vir ao meu ouvido e dizer: então, quando é que vais comprar? Quando é que vais vender? Olha que agora caiu. Olha que agora subiu muito. Não vais vender? Eu não tenho esses clientes, não tenho essa pressão. Isso é a primeira característica positiva para nós, investidores a retalho, investidores mais pequenos, face aos fundos, que é uma vantagem que nós temos. Não há qualquer pressão. Depois, é as oportunidades. Porquê é que temos um Warren Buffett com excesso de caixa? Ele não pode agora ir às small caps. Claro, e comprar. O pessoal tem que entender isso. O Warren Buffett, com apenas, não sei o que é, 1% do seu caixa, ele se calhar comprava 100% de para aí 10 empresas, small caps. Claro, e ele se calhar não quer isso. Com 3 mil milhões, não é? 3 mil milhões, ele chegava lá e metia 1 mil milhão de uma vez. E nem a ações podia subsidiar 400% num dia. E nem havia liquidez. Ou seja, nem era lucrativo para ele, porque ele ia comprar ação muito mais cara até do que ele valia.
dia. E nem, Não é? Vítor, Temos que nem, entender isso, não é? e nem havia liquidez. Não Porque- havia, não havia. É o que eu estou a dizer, por isso é que explodia por 400%. Não, ao liquidez aquilo rebentava as ordens todas que houvesse. Não, E nem conseguia, provavelmente nem conseguia comprar tanto. nem não é, nem, é, conseguia nem, comprar tanto. nem é isso que eu estou a falar, nem explodia. Estou a dizer que se ele tem não sei quantos mil milhões e por dia são transacionados apenas 1 milhão Claro, do daquela total, ação, claro, então claro. quer dizer, ele vai demorar para fazer os 100% da empresa ou para fazer 50%, compra de 50% daquela empresa, vai demorar 3, 4 meses. Não, em 3, 4 meses, se calhar já perdeu a oportunidade. Não é? Portanto, não tem Sim, essa liquidez. é isso. Eu tento sempre explicar isso aos meus clientes. Eu costumo sempre dizer de... Lembrem sempre que os tubarões, o que eu chamo os tubarões, não é? Os grandes fundos, os grandes investidores, lá está, eles não podem comprar nem vender quando querem. Portanto, eles têm que comprar quando podem e vender quando podem. E por isso é que eles não têm os melhores momentos para comprar nem para vender, tal como nós. É diferente. Exatamente. Ok, muito bem. Portanto, já temos aqui então uma noção geral da parte técnica, parte fundamental. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, Gonçalo. Assim, eu posso acrescentar uma única coisa que é... muitas pessoas pensam que é difícil superar o mercado. Não o é. Só precisas... Não é. E que aí, acima de 100, não precisas. Eu falo por experiência própria. Eu não tenho mais KI do que o Warren Buffett ou o Terry Smith ou grandes investidores só por estar a superar o mercado ou estar a superar aquilo que são os retornos anualizados deles. Porque, primeiro, estamos com perspectivas diferentes, estamos com vidas completamente diferentes. Segundo, é mais fácil do que parece, mas dá trabalho. Dá trabalho, exatamente. Muito mais trabalho do que superar o índice. As pessoas, quando olham para o índice, têm que perceber que, ok, estão diversificadas em 500 maiores empresas. Eu adoro sempre terminar qualquer conversa com isto, que é, dentro de um ETF que replica o S&P 500, estão 500 empresas. Estou diversificado, tudo bem. Mas eu não quero estar diversificado pela quantidade. Eu quero estar diversificado pela qualidade. E neste caso, dentro dessas 500 empresas, se não me perguntares, Vítor, se eu compraria 50 delas, não, nem 50 delas. Compraria, com sorte, 20, 25 delas. Exatamente. Ou seja, nós estamos diversificados, mas é nas melhores. Não é? Exatamente. Porque estar diversificado para ter uma empresa que me está a baixar ou seja, está a puxar o meu portfólio para baixo, não me interessa, não é? Exato. Não me interessa nada. Eu tenho umas a compensar as outras. Ok, então tens 200... Não, tens umas a tirar-te os lucros das outras. Exato. Provavelmente é isso. Exatamente. E se calhar era perceptível, olhando para os fundamentos dessas outras que estão a puxar os teus lucros para baixo, era perceptível quase a olho nu, não é? Ou numa análise rápida, que não tinha fundamentos. Aquela empresa não tinha fundamentos. Ou aquele grupo de empresas não tinha fundamentos. E por aí tu consegues, lá está. Exato. Ou seja, aqui deixamos então mais uma mensagem do pessoal, não tentem só focar-se na diversificação, porque a diversificação tem que ser bem feita, porque se for ao calho acrescentar só empresas ao vosso portfólio só para dizer que estão mais diversificados, Não estão mais diversificados. Provavelmente vai atirar-vos rentabilidade do vosso portfólio. Há um estudo que até indica isso, que se até 30 empresas, tu podes estar Pode ser diversificado. benéfico a partir A daí. 31ª, aquela uma adicional, já não está a diversificação. Já não está a dar mais nada. Ok, muito bem. Acho que ficou aqui uma grande conversa. Obrigado. Obrigado, era essa. Por tudo e obrigado a quem nos está a ouvir. E continuem a acompanhar os podcasts. Muito obrigado. Obrigado E a bons todos. negócios a todos. Obrigado, Vítor. Obrigado.